Agora, como é que a gente faz para gerenciar os nomes das variáveis, né? Observa que lá em cima, ó, lá em cima, aqui estão os nomes das variáveis, que são os nomes das colunas, né? A variável estado e região até está bem autoexplicativa, mas essa x1, x2, x3 e y, a gente não sabe o que isso significa. Eu tenho que olhar, como eu fiz isso, lá no datasheet da planilha, e eu sei o que elas querem dizer. Bacana, mas eu preciso, é importante eu explicitar isso no nome no nome da coluna, no nome da variável, e é isso, e fazer de uma maneira, registrar o meu data frame de uma maneira que daqui a uma semana, 2 semanas, muitas semanas, muitos meses, quando eu voltar para ele, eu sei o que ele quer dizer, certo? É importante você cuidar de você, entende? Na análise. Sempre deixa tudo registrado, porque quando você começou a fazer uma análise agora, você teve que parar por uma semana, 2, um mês, e você voltar a essa análise, tudo tem que estar de um jeito que seja fácil para você entender o que você estava fazendo, certo? E é isso que a gente vai aprender a otimizar com os próximos recursos que eu vou mostrar para vocês agora. Que são os recursos de gerenciamento dos nomes das variáveis em um data frame. Então, a função que permite ver e manipular os nomes de uma variável é chamada callNames. Vamos ver o que acontece aqui. Se eu digitar callNames education, tá vendo? Eu vou pedir os nomes das colunas do data frame education. E esses são os nomes: State, Region, X1, X2, X3, Y, exatamente como a gente via aqui em cima, tá vendo? Ó? State, Region, X1, X2, X3, Y. Vamos mudar agora os nomes das colunas de maneira que sejam mais significativas, né? Eu dei uma olhada lá na ajuda, né? E sim, a primeira diz é o estado, a unidade da federação, a segunda coluna é a região, a terceira, eu não lembro agora o que é, gente, mas assim, a quantidade de residentes, eu acho, a renda, enfim, e o investimento. Vamos lá. Eu não lembro agora, pra você ver como eu tentei fazer auto-explicativo, mas não está tão auto-explicativo assim não. Mas o lance também é que quando você dá um nome para uma variável, é importante que o nome seja bem curtinho, bem compacto, pode ser super abreviado, e ele não deve conter espaços, certo? É importante que o nome não contenha espaços. E isso vai dar uma limitação, né, do que você pode escrever ali. Por isso ele é meio telegráfico, assim, ele parece, no sentido que ele é uma mensagem de telégrafo, é toda picotadinha, bacana? E ele é o que você vai usar para chamar aquela variável no código, no corpo do código que você está escrevendo. Bacana? Eu vou executar isso daqui, e observa que a segunda linha já é uma linha de estrutura, e permite que a gente confira aqui, ó, viu? Os nomes das variáveis mudaram. Se você for lá no Education, olha, mudou também, já mudou automaticamente aqui, tá vendo? Ó, na planilha. Então os nomes estão diferentes. Bacana. Aprendemos a mudar os nomes das variáveis. É isso, né? O que está ocorrendo acima é uma atribuição... Não, calma. Não, isso, perdão. Sim, tem que chamar atenção para essa questão que é importante. Aqui, o que está acontecendo, né? À direita do sinal de igual, você tem um vetor de caracteres, certo? Então a função C concatena um vetor de qualquer tipo, um vetor atômico de qualquer tipo, e aqui é um vetor de caracteres. E você está criando um vetor com os nomes que você quer nas colunas. E você está atribuindo isso à função callNames. Esse tipo de atribuição eu acho super estranho, mas ela funciona, tá bom? É assim que a gente faz. A função callNames, ela recebe atribuições dessa maneira. Então, quando ela não só extrai os nomes das colunas do data frame, mas se você escreve callNames igual e alguma coisa, essa é a forma de você mudar os nomes das colunas, tá certo? E funciona. Então vamos lá. E aqui tem o str que puxa a estrutura de dados. Então tá. A função str mostra que as operações foram feitas com sucesso, porém ainda temos um problema. Qual é o problema? O nome da variável não define precisamente o seu significado. Tanto aqui eu agora não lembrei o que ela queria dizer, né? Seria necessário acrescentar um rótulo a cada uma delas, colocando uma descrição mais completa. Só que para você fazer uma descrição mais completa, você precisa escrever mais, você precisa espaço, espaço no sentido de também espaço, né? Você precisa colocar outros caracteres que são proibidos dentro da chamada no nome da variável, né? Como você faz então? Uma solução comum, ela está disponível na biblioteca HMISC, H maiúsculo, certo? Na biblioteca HMISC, que eu carreguei aqui já,
você tem uma função chamada label. Você tem várias funções, na verdade, que tornam mais amigável o manuseio das variáveis em um data frame. A função label é uma função muito interessante. Ela atribui um rótulo a cada coluna do data frame. Então, é um rótulo descritivo, detalhado. Você pode escrever bastante ali. Você pode falar, essa variável, a história dela é essa, aconteceu isso e aquilo, certo? Você pode explicar o que aquela variável significa. Obviamente, sempre vai fazer isso com poucas palavras, mas aqui você não tem limite, né? Você pode pôr o que você quiser. Então tá. Então o que a gente fez aqui? Carreguei a função, a biblioteca HMISC. Obviamente, se você nunca carregou isso na vida, você tem que escrever install packages, abre parênteses, abre aspas, HMISC, onde o H é maiúsculo, o resto é minúsculo. Você executa essa linha e ele vai instalar o pacote. Na verdade, como o HMISC é cheia de dependências, ele vai instalar um monte de coisa, certo? Porque a HMISC usa funções de várias outras bibliotecas. Bacana? E depois que ele fez isso, por isso que é legal instalá-la, que aí você fica com um monte de coisa instalada já. Depois que você fez isso, você apaga. E você só chama a função, você só chama a biblioteca HMISC pela função library. Chamou, está ativo, está funcionando. Quer dizer que agora a função label vai funcionar. Bacana? Então eu vou criar esses rótulos aqui. Ó. O rótulo da variável education estado vai ser sigla do estado da Federação Estadunidense. Certo? Então eu estou explicando o que é aquilo. Education região. Região sem tio, né? Percebe? Olha só. Eu não ponho tio porque isso aqui vai para o código. E o código não reconhece caracteres especiais, tá vendo? Mas aqui dentro eu posso colocar o tio que eu quiser. Bacana? Dependendo da versão do R que você está usando, ele não tem suporte o tio dentro dos... Mas não tem suporte assim, ele não vai dar bug, ele não vai parar. Só que ele vai borrar o seu texto, vai ficar feio. Né? Aqui, na versão que eu uso no Mac, ele tem esse suporte. Na versão que eu usava no Windows, não tinha. Então toda vez que eu ponho um caractere especial, ele dava um caractere feio. Então eu preferia não usar. Observa como é que o seu computador está funcionando, certo? E bola para frente. Então tá. Eu vou fazer aqui esse label education estado. Então education estado região, macro-região a qual o estado pertence, reside. Residentes por 1000 em áreas urbanas em 1970. Nunca que eu ia lembrar o que isso significava, entende? Então a gente coloca isso lá no label, no rótulo da variável. Renda. A renda é a renda per capita naquela unidade da federação em 1973. Reside 18. A quantidade de residentes por 1000 com até 18 anos de idade em 1974. Investe é o gasto per capita em educação pública naquele estado, certo? É isso. Então tem algumas informações bem básicas e bem antigas, bem desatualizadas, certo? Sobre a Federação Estadunidense, que a gente está usando aqui só para aprender a manipular esses data frames. Quando for para produzir conhecimento de verdade, nós vamos usar dados brasileiros, obviamente, certo? Vamos lá. Agora que os dados estão todos organizados, é possível... tem que executar isso aqui. Não executei. Pá, pronto, executei. Agora está tudo rotulado. Agora que os dados estão todos organizados... antes disso. Obviamente, a gente pode perguntar como é que ficou a estrutura, então, né? Estrutura, education. Como é que aqueles... Aqui, ó, vamos ver. Ficou diferente, tá vendo que a cara tá diferente? Agora, cada linha, que na verdade cada linha aqui da estrutura é cada coluna do data frame, né? Ela tem uma atribuição, um atributo de rótulo, tá vendo? E quem que é esse rótulo? É um caractere, é uma string, a gente chama uma sequência de caracteres, escrito sigla do Estado da Federação Estadunidense, tá vendo? Ó? Macro-região a qual o Estado pertence. Então, aqui no próprio STR, na chamada do STR, aparecem os rótulos, como um atributo. Bacana? É isso. Então, vocês podem consultar os rótulos assim se vocês quiserem.